Tivemos Gawain versus Cavaleiros do Caos nesse capítulo e também entendemos mais um pouco sobre as motivações da Megera Indomada, o que motivou ela a trair o tio e se unir aos Cavaleiros da Profecia, além de outros acontecimentos e revelações importantes que a gente também vai comentar aqui. Mas antes de começar, deixa aí o seu like, como sempre, se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda, e aproveita também e ativa o sininho da notificação, e aí sim a gente pode ir para a análise do capítulo. Sobre a luta, no final das contas a Gawain perdeu mais porque se distraiu do que por qualquer outra coisa, né? Acho que se eles se enfrentassem com tudo, talvez ela vencesse, a não ser que o Mortlack seja mesmo um dos 4 perigos, né? Ele não fez absolutamente nada aí nessa luta, então ainda fica um mistério se ele faz parte desse grupo ou não, e tá no nível do Pelegard e tudo mais, né? E o Cavaleiro Misterioso com poderes de Deus que nocauteou a Gawain também permanece um mistério. Algumas pessoas acham que ele pode ser o Nanash, né? Aquele samurai que era uma deusa. Mas eu não sei não, né, pessoal? Porque se for, por que ele mudaria de nome? Eu ainda acho que deve ser alguma outra deusa na mesma situação da Iolage, né? Que tem aí amigos sendo feitos de reféns. Ou que sofreu lavagem cerebral como aqueles amigos da Iolage lá, né? Mas o que interessa aí nessa parte não é nem a luta, é o que foi dito, né? O Mortlack provoca aí a Gawain, faz ela dizer algumas coisas que deixaram mais claro pra nós o que motiva ela. Resumindo bastante, ela tá em uma jornada aí de autodescobrimento, né? Eu fiquei até surpreso em ver que, apesar de sempre agir como se fosse melhor do que todo mundo, ela admira um pouco os companheiros dela, né? E usa eles como exemplo para se motivar a lutar e seguir em frente. Mas as perguntas que ela busca respostas são mais especificamente ligadas à origem dela. Primeiro, quem deu a luz a ela, né? Ora, se ela é sobrinha do Arthur e o pai dela é cunhado dele, como ela mesma já falou, né? Tá óbvio que a mãe dela é irmã do Arthur, mas acho que o que ela quer saber mesmo é o nome da mãe dela, quem ela foi, se ela ainda tá viva. E se o Arthur se recusa a falar sobre a própria irmã, acho que deve ser porque ela ainda tá viva, mas traiu ele, né? Também pode ser porque ela morreu e ele acha difícil falar nesse assunto, mas acho que isso não é muito a cara do Arthur de atualmente, né? Acho que ele falaria nesse assunto sem problema. Então nesse caso, acho que a mãe da Gawain aqui no mangá vai ser a Morgana mesmo, pessoal. Já que Morgana e Arthur são inimigos em qualquer versão das lendas arturianas. E se eu não me engano, existem até algumas poucas versões em que o Gawain é filho da Morgana mesmo. E no caso, as irmãs do Arthur, elas são apenas meia-irmãs dele, né? Dividem apenas a mesma mãe. Mas como a Gawain já disse que ela é descendente de um grande rei, provavelmente se referindo aí ao Uther, né? Avô dela, então aqui no mangá as irmãs do Arthur devem dividir também o mesmo pai que ele. A não ser que a Gawain estivesse se referindo a outro grande rei, né? Talvez o próprio pai, que seria o rei Lot de Orkney, mas como esse pai dela ainda é muito misterioso, vou assumir que ela estava falando aí do rei Uther mesmo. E apesar de nada ter sido dito sobre, os avós da Gawain provavelmente são os avós paternos dela, né? Porque se fossem os pais da mãe dela, no caso o Uther e a Igraine, né? Acho que eles teriam dito alguma coisa sobre a mãe da Gawain, né? Então, eu acho que é possível que eles nem saibam quem foi a mãe dela, se forem realmente os pais paternos, quer dizer, os avós paternos. Mas continuando, a Gawain também quer saber por que ela só é interessada em mulheres. Parece que ela pensa que isso tem alguma coisa a ver com a origem dela, mas acho que não, né, pessoal? Ela simplesmente gosta de mulheres e ponto final. A gente não escolhe por quem a gente se sente atraído, né? Eu, por exemplo, não acordei um dia e decidi gostar de mulher do nada. Você provavelmente também não. Então eu acho que a Gawain é só lésbica e ponto final. Mas ela acha que deve ter algum motivo específico que talvez esteja ligado aí às origens dela. Mas, não sei, né? Olha, pra não dizer que não tem nenhum motivo específico, pode ser que o Nakaba venha aí com uma explicaçãozinha sobre ela ter desenvolvido um complexo sobre a mãe dela, né? Então ela busca pela mãe em todas as mulheres, mas acho que essa seria uma explicação bem ruinzinha. Acho que é uma explicação, deve ser uma explicação bem mais simples do que ela própria imagina, né? E beleza, a gente entendeu um pouco mais sobre a personagem da Gawain, mas eu achei tão estranho que ninguém nem falou sobre os avós dela nessa parte, porque de tudo que ela já tinha dito, parecia que eles eram tão importantes na vida dela, mas ela nem sequer falou nada sobre eles quando o Mortlack disse que ela não amava ninguém. Então ela não deve amar eles. Porque eu achei isso estranho, porque de tudo que ela já tinha falado, parecia que eles mimaram bastante ela e que ela tem neles o sentimento de um lugar seguro. Mas ela não ama eles? Ela não tem por eles nem aquele amor egoísta que as crianças normalmente têm, né? Porque as crianças, né, por serem crianças, por serem imaturas, elas amam de um jeito meio egoísta, né? Elas só exigem amor e carinho e tudo mais, mas elas não têm a maturidade para dar alguma coisa em troca, né? No caso da Gawain, poderia ser alguma coisa assim, né? Um amor um tanto quanto infantil. Aí com o tempo que a gente vai, né? A gente vai aprendendo a
a dar alguma coisa em troca ao invés de só exigir, né? Porque a gente vai aprendendo que aquelas pessoas que a gente ama também têm sentimentos, que elas também precisam de alguma coisa em troca, né? Enfim, tô até fugindo um pouco do assunto. Mas enfim, a Gawain não ama os avós dela nem dessa forma. Achei estranho eles não terem sido citados, né? Mas se ela não disse nada sobre isso, então acho que não. Ela não ama os avós dela. Apesar de, nas vezes que ela falou deles até agora, parecia que ela amava eles sim. Mas fiquei confuso sobre essa parte. Achei um pouco estranho eles não serem citados. E por fim, a Gawain foi capturada. Não parece que ele vai matar ela, então acho que ela vai ser levada para Camelot, diante do Arthur. Pode ser que os companheiros dela resgatem ela antes, mas como eles nem sabem onde ela tá, né? E seria mais legal mesmo se ela fosse colocada diante do Arthur e o resgate dela só rolar quando eles entrarem em Camelot, né? Acho que seria interessante colocar a Gawain diante do Arthur, para a gente descobrir um pouco mais sobre ela, talvez até um pouco mais sobre o passado dela, talvez o Arthur dessa vez resolva contar tudo que ele sabe sobre a mãe dela e tudo mais, né? Acho que seria mais interessante assim. Indo para a parte do Percival, vocês viram o que o Nakaba Suzuki fez aí nessa transição entre cenas, né? Colocar essa fala aí do Mortlack mostrando o Percival não foi por acaso, né, pessoal? Meu amigo, o mistério sobre as origens do Percival estão cada vez mais intrigantes, porque o Nakaba tá fazendo ficar intrigante cada vez mais. Eu não sei, gente, o Ironside, ele devia gostar de curtir a vida adoidado, porque que diabo de criatura foi essa que ele acabou engravidando? A Dama do Lago? A Merlin? Algum monstro do caos? Deve ser alguma dessas opções menos óbvias, né? Porque coisa óbvia não deve ser. Se duvidar, a mãe do Percival deve ser a própria morte, já que ele é o Cavaleiro da Morte, ele tem um poder meio relacionado à morte, né? Então o Ironside se relacionou com a própria morte. Eu sei que não vai ser uma coisa óbvia. E ainda falando sobre o Percival, ele acabou quebrando a cara por ter curado a Rosebank, mas o que eu disse no vídeo passado ainda tá de pé, né? Até porque ela tá muito engraçadinha para ser só mais uma figurante, uma minion sem importância, né? Acho que ela vai se tornar uma personagem minimamente importante e formar aí uma amizade com o Percival. Inclusive, logo logo, acho que ele deve recuperar a espada Percival que ela pegou. E no final do capítulo, nós tivemos um encontro entre tio e sobrinho. Não tem nem o que comentar aí, né? Oi tio, oi Tristan, foi basicamente isso. Esse cara que parece o Bellion, gente, é que tá me deixando encucado. Quem é esse cara? Ele fica aí só calado, encarando os outros, ele é o filho dos Eldris, ele é um Bellion 2.0 que quando acaba criou só pro mangá. Se for filho dos Eldris, eu acho que ele pode ser adotado, né? Porque ele parece muito mais velho do que os outros. E também acho que a Gelda não pode ter filhos por ela ser uma vampira, né? Como eu já falei em outros vídeos. Eu não sei. Indo pros finalmente, né? Os Cavaleiros do Apocalipse vão ter que enfrentar um monstro ancião que parece que até o próprio Zeldris teme para poder chegar em Camelot. E tem duas possibilidades para isso aí, pessoal. Ou o Percival vai ser amigo até desse bicho aí, e no caso vai tudo se resolver muito facilmente, ou nós acabamos de conhecer um oponente digno pro Lancelot. Eu gosto mais da segunda teoria, né? Seria a primeira vez que o Lancelot lutaria pra valer, porque né, a luta contra o Arthur ela nem foi até o final e ele ainda saiu intacto daquela luta. Mas agora seria uma luta assim pra valer, uma luta de verdade, uma luta que ele teria que dar tudo de si. Na verdade, existe até uma terceira possibilidade, né? O Percival mesmo enfrentar esse bicho, já que ele já tá bem aí diante dele, né? E acaba entrando naquele modo berserk dele, né? Usando o poder da morte. Acho que também seria uma possibilidade bem interessante. Ou numa quarta possibilidade, Percival e Lancelot lutarem juntos, ou numa quinta possibilidade, os 4 cavaleiros lutarem juntos. Mas no caso, os Eldris ia ter que substituir a Gawain, né? A não ser que ela se liberte. Enfim, existem muitas possibilidades. E a minha nota para esse capítulo é 9,2. A inspiração para esse monstro aí é tirada da Bíblia, o Behemoth, né? A descrição dele lá também é de uma besta gigante, e em algumas descrições ele se parece com um saurópode, né? Igual o Nakaba retratou aqui, parecido com um Triceratops. E deixe nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos. E tchau, um beijo, até a próxima.